Me conta mais! É isso, minha gente. Sejam bem-vindos de volta a esse programa. Eu tô amando aprender tanto quanto eu tô aprendendo nesse programa, porque aqui do meu lado estão sentando as pessoas mais relevantes pro mercado contábil. E aí, deixa eu contar pra você aquela história que eu conto no começo de todo episódio, que é o seguinte: a Company Hero se retou e a gente decidiu fazer um negócio que era ouvir os contadores que são nossos afiliados. E a gente percebeu que você, contador, contadora, que está nos assistindo nesse momento, você estuda muito. Estuda para um pi, não é isso? Sem edição. O cara tá dando risada aqui no... E de verdade. E aí a gente percebeu que, com esse processo de você estudar muito, a gente falou assim, cara, vamos trazer para esses caras os maiores especialistas do Brasil em todos os assuntos que são incríveis para contadores. Vamos entregar esse negócio empacotadinho em 1 hora. Conteúdos gratuitos, que a galera sabe muito. A gente foi buscar essa galera, buscamos, enchemos o saco deles até eles virem para cá. E hoje eu tô com o Caio Melo, cara. Caio Melo, professor, uma referência no mercado. Cara, você já conhece ele, eu já conheço ele, todo mundo já conhece ele. Então, assim, dispensa apresentações nesse negócio. Não é isso? E é com muito prazer, muito carinho, que depois da vinheta a gente vai falar um negócio pra você que é o seguinte: a gente vai ensinar você, independente se você é dono de contabilidade ou se você trabalha na contabilidade, em como você deveria estar estudando, como os seus times deveriam estar aprendendo, usando a técnica do Caio de como você deveria estudar. É isso? Roda o VT aí, produção! Caio Melo, muito Fala, obrigado beleza? pela sua Pô, presença. botou uma pressão aí, ferrou. Se Já sentiu comecei. pressionado? Expectativa lá em cima. É isso aí, né, velho? Vamos lá, vamos dar um jeito de entregar agora esse negócio. Tem que ser, velho. E aí, como a gente tava falando aqui mais cedo, se der tudo errado, a gente pode fazer um stand-up aqui. E isso, a gente faz aqui, já puxa a desgraça própria, A própria. né? Tem roteiro. Tem muito roteiro. Caio, me diz uma coisa. Vamos lá, você, muitos anos, eu não tô te chamando de velho, não é isso. Não é isso. Há muitos anos de Com experiência. esse monte de barba branca aí, muitos anos. Mas assim, você entende muito do mercado contábil. E me fala uma coisa, qual é a maior dor? Me conta mais sobre qual é a maior dor do dono de escritório de contabilidade. Cara, eu acredito, assim, que talvez a maioria dos empresários da contabilidade, dos profissionais da contabilidade não tenham prestado atenção nisso como deveriam. Mas eu tenho muita certeza, muita convicção de que a grande dificuldade, o grande problema na contabilidade hoje é aquela paralisia cara, eu não sei se eu vou falar alguma coisa errada ou não para o meu cliente. A maioria das vezes que eu vejo um escritório de contabilidade, uma empresa contábil que não cresce, ela tem receio de pegar um cliente maior ou pegar um cliente mais complexo, ela tem problema com formar uma equipe, essa equipe comer bola e levar uma multa, isso, né, dar uma ré na empresa. Então, assim, eu percebo com muita clareza, escutando a galera com quem eu interajo no YouTube, no Instagram, os meus alunos, os meus clientes de consultoria, é nítido. O grande problema, a grande lacuna que a gente tem hoje na contabilidade é a falta de atualização, a falta de conhecimento aprofundado. A gente tem uma educação contábil aí, pô, me desculpa se tiver alguém aí assistindo a gente que é do CRC, CFC, não sei o que lá, mas assim, a estrutura formal de educação contábil, ela é falida. A pessoa sai da faculdade, ela não sabe nada, ela não sabe o que o mercado precisa. E eu até acho que não é papel da graduação preparar para o mercado. Graduação, ela vai enxergar a contabilidade como uma ciência, vai passar ali uma série de pontos de contato para a pessoa continuar a educação. Boa. Só que a gente tem essa falsa impressão, assim, eu vou sair da faculdade pronto. E aí essa pessoa passa uma faculdade que não é focada no mercado, muitas vezes sem trabalhar, então ele não articula o que é a teoria e o que é a prática. Boa. Aí vai para lá, faz algum cursinho por aí de decoreba para passar no exame do conselho, né? E aí faz o exame de suficiência, que inclusive tem um percentual baixíssimo, ridículo de aprovação, que é mais um sintoma disso. Boa. Vai para esse mercado. Isso quando não é a pessoa que não fez o exame, que não tem CRC, que está lá fazendo na base do copia e cola.
né? O escritório, e também assim, pô, eu não quero apontar o dedo e falar assim, você é empresário, tá Mas se quiser, falhando pode nisso. apontar o dedo ali na câmera, não tem problema não, a gente deixa Não, aqui. calma, é no amor, tá, galera? É no amor. Não, bate, você tá igual um morcego, morde e assopra. Pode meter a mão ali, a gente não tem problema Não, com isso não. até assim, ó, pra explicar pra você que tá aqui, que de repente não convive comigo, toda vez que eu der um esporro, der uma tijolada, alguma coisa assim, eu juro que é com carinho. Eu tô pensando assim, ó, Aham. eu amo você, eu gosto de ti, eu quero o teu bem, tá? É com carinho de pai, de irmão mais velho que eu tô te dando puxão de orelha, beleza? Não leva pro coração, tá? Mas vamos lá. Boa. O que que acontece? A galera às vezes chega no escritório, aí, pô, tu não tem no escritório uma estrutura para ensinar, tu não tem uma estrutura de educação continuada, tu não tem aquilo na raiz ali, no eixo da cultura da empresa, não tem tempo para isso, não tem. Porque uma coisa é tu saber, outra coisa é tu saber ensinar. Boa, com certeza. Aí assim, porra, cara, faz o seguinte, ó, pega isso aqui, faz igual do mês passado, se tiver alguma dúvida, liga na consultoria. E aí a gente vai construindo uma massa, é o que a gente tem hoje na contabilidade, uma massa de pessoas que copia e cola, que aperta o botão que alguém manda, que segue o que está no caderninho, mas que não tem capacidade de estudar, de ler, de interpretar, de buscar na fonte. E isso vai minando a confiança, isso vai minando a capacidade de crescimento. Chega uma hora que fica estagnado. A pessoa às vezes fala assim, por que será que eu não estou crescendo? Por que será que eu não estou conseguindo reter um cliente e estou perdendo ele? Por que a concorrência está me atropelando? Será que é só essa desculpa mesmo do preço? Guerra de preço, guerra de preço. Cara, não. Tem um monte de gente querendo pagar mais por um serviço melhor e às vezes não consegue. Fantástico. Eu só queria ressaltar assim, eu não vou lembrar da estatística agora certinho, mas eu vou pedir para a produção botar na tela, tá? Tem uma quantidade absurda de pessoas que acabam a faculdade, diversos cursos, e não exerce a função que ela fez a faculdade para fazer. Ela conclui o curso e ela não acaba. Não vai trabalhar nessa atividade. Sim. Né? Então, assim, a dor que você descreveu não é uma dor só de contabilidade, sabe? Em fato, eu tenho um filho pequeno, né? Tenho 2 filhos pequenos. E, assim, a educação tradicional, de forma geral, tá quebrada, assim, total, Sim. né? É o que você falou, e são os mesmos sintomas. Eu, por exemplo, fiz marketing há muitos anos atrás, o mundo ainda era preto e branco. E, assim, cara, é a mesma coisa, a galera sai despreparada da faculdade, alguém tinha que repensar isso, né? Mas é muito bom, Caio, quando a gente conversou a primeira vez, eu achei bárbaro esse ponto, porque é o seguinte, pra tudo na vida tem método, né? Então assim, mas aí os recém-formados saem da faculdade sem aprender nada. O que a gente vai fazer? Vamos todo mundo se matar? Cancela os CNPJs, vamos todos morar na praia. Vamos viver da própria arte, fazer abraçar árvores. Não vamos fazer isso, gente, não vai. Não vai fazer isso. O que você precisa fazer é criar um método para estudar, para todo mundo se informar, aquela coisa toda, até porque os contadores, por definição, tendem a ter perfil analítico. Sim. Dentro do DISC ali, né? Pra quem não. Bota aí na tela também, produção. Perfil DISC, metodologia DISC, pra galera saber. Tende a ser analíticos. E o perfil analítico, ele tende a querer saber do assunto antes de abrir a boca dele. E que bom que é assim, né? Porque afinal de contas, o cara é contador. Eu espero que ele esteja me falando que ele sabe o que ele tá falando, né? Até porque qualquer erro na nossa área custa muito caro. O mais barato é uma multa. Às vezes o pessoal fala da multa, né? Porque eu vou entregar uma ECF atrasado, vai ter multa, a REINF vai ter multa. Meu irmão, tu já pensou, isso é um caso real, tá? Um caso real que eu tive uma consultoria que a empresa estava desesperada com isso, que foi assim, ó, os caras fecharam um balanço mal fechado, ruim, assim, péssimo, imprestável, e foi na base do, vamos lá, piloto automático, copia e cola, a empresa participou de uma licitação, ganhou a licitação e foi derrubada pelo segundo lugar porque a contabilidade estava imprestável. Meu irmão, como é que tu vai reparar isso aí? Multa é barato ainda. Isso aí. Então, esse negócio do DISC, eu pessoalmente eu não uso tanto o DISC, eu gosto muito da análise dos temperamentos, que tem pontos de conexão, e eu falo assim, a contabilidade, ela traz muito as pessoas de temperamento frio, as pessoas que são mais da cabeça para dentro. E dos frios, principalmente os melancólicos, que é a galera que tem essa coisa da rotina, da adequação. De, assim, eu preciso dominar. É aquela pessoa que ela até sabe fazer, mas enquanto ela não repetiu várias vezes para se sentir confiante, ela age como se ela não soubesse. Boa. Né? O que é ótimo, é muito bom para nós. Melhor do que a pessoa que bate no peito e fala, não, eu já sei, deixa comigo. Aí vai ver, aí eu vou ver como é que faz.
né? Que, inclusive, é uma epidemia que a gente tem hoje na internet, Nossa que é a senhora. galera vendendo curso, falando assim, ó, abra o seu escritório sem experiência, sem conhecimento, sem dinheiro, sem E fique nada, milionário só em na 2 base dias. do pensamento positivo, veja como. Aí, porra, aí tu vai ver o cara, qual é a história dele? Ele estudou, ele trabalhou, ele ganhou experiência, não sei o que lá, e aí ele construiu. Não, não, mas se eu soubesse. Porra, não, cara. É muito mais barato tu errar no negócio dos outros. Opa. E aí tu vai aprender, e aí, pô, tu vai ter alguém cuidando de ti, te monitorando, tu vai aprender com o erro dos outros, né? Porque essa coisa assim, não, eu vou aprender com os meus próprios erros. Porra, é mais barato tu aprender com o erro do outro. Né? É mais barato tu ter esse perfil mais analítico, mais Com conservador, certeza. mas também não cair naquela cilada de, na prática a teoria é outra, que é uma cilada desgraçada, Na que prática, a teoria é outra. Essa é muito boa, né? assim, É. é muito legal, né? É igual esses coach de papelzinho purpurina caindo no palco, que só fala coisa pra te emocionar, né? Assim, Sim. pô, é muito bonita essa frase, ela dá um afago na pessoa que não estuda e na pessoa que não quer estudar, mas a real é que, assim, tem a teoria, tem a prática, só que a prática vai te apontar o que tu precisa estudar na teoria Uhum. e a teoria vai te dar a lente para você enxergar melhor a prática. Tem uma articulação aqui necessária para tu jogar como o pessoal gosta de dizer, um jogo de alto nível, Boa. né? Se tu deixar a teoria de lado, ferrou. Se tu deixar a prática de lado, ferrou. Então a questão é assim, caso eu compre uma bicicleta, os dois, cara, casa e compra bicicleta. Entendeu? Não tem ou aí, não tem ou, é e, entendeu? É estudar e trabalhar, tem Boa. que ter. Excelente, fantástico. Então, assim, a maior dor do dono da contabilidade, então, é que a galera não sabe as coisas direito e, portanto, pesa muito pro dono da contabilidade ter que fazer as coisas, não é isso? Sim, porque afinal de contas, assim, ele não confia na equipe dele, aí ele tem que ficar microgerenciando, ele não confia que a equipe vai saber fazer, então, dá isso aqui que eu faço mesmo, esse cliente aqui é muito grande, eu não posso perder, eu vou ficar olhando o tempo todo. Sim. Esse cara tá tão afundado, tão chafurdado no operacional, que ele não consegue olhar pro tático, muito menos pro estratégico. Boa. E assim, cara, o teu funcionário, ele vai estar ali pro operacional. Raríssimos escritórios no Brasil têm equipe tática realmente. Opa. Eles gostam de dizer, botar lá no site, tarará, mas assim, ter uma equipe de meio de pirâmide é muito raro. Muito. Ter gente que não seja o próprio dono no estratégico é mosca branca. Busca branca. Então, assim, se o dono do escritório, se o empresário não tá olhando pro estratégico, ninguém vai estar. Uhum. E aí ele vai sentir todas as dores, ele vai relatar o sintoma, né? E aí eu vou usar um outro lado meu, que eu antes de fazer contabilidade eu fiz psicologia, Opa. né? Fiz faculdade de psicologia, a gente falava muito do paciente ou do cliente da psicologia, falando assim, ele relata uma queixa e a gente tem que diagnosticar o problema. Boa. Isso acontece aqui também. Assim, quando tu vai falar com o empresário contábil, ele relata uma queixa, mas muitas vezes o que ele acha que é um problema é um sintoma, é uma percepção dele e o problema é outro. E muitas vezes o problema está aí. O microgerenciamento, não sei o quê, muitas vezes está na falta de qualificação da equipe para ela conseguir ser autossuficiente. Que é o que a gente vai tratar aqui hoje, né? É o método Caio para estudar para diminuir essa dependência do dono do bicho, né? Esperamos. Não, entregaremos. Não há dúvidas! Assim como não houve dúvidas vindo para São Paulo que eu pegaria trânsito hoje. Coisa boa. E qual é a maior dor agora? Vamos pensar do outro lado, do colaborador agora. Qual é a maior dor do colaborador do escritório de contabilidade? Que lembrando que nosso público é predominantemente feito de escritório de contabilidade que tem ali em torno de 10 colaboradores, né? Então, assim, qual é a maior dor do colaborador que está assistindo? Eu acho que a pessoa que já está trabalhando na área, ela. Vamos dividir em dois tipos de gente aí. Né? A gente tem aquela pessoa que está trabalhando, quer continuar trabalhando, ela quer. Todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer um pouquinho mais de dinheiro no bolso. Uhum. Né? Mas assim, ela não está ainda comprometida em fazer por onde, talvez, mas ela tá lá, tá trabalhando, e assim, pô, eu quero ser valorizado, eu quero ganhar um dinheirinho a mais, eu quero, né, progredir na minha carreira, eu quero, né, levar minha família para umas férias e tal. Essa pessoa, normalmente, ela vai sentir uma dificuldade dentro do escritório de contabilidade, em média, vamos chamar assim, que é se sentir sobrecarregado, se sentir inseguro
porque muitas vezes o empresário que está nesse microgerenciamento, que está olhando ali com uma lupa, que está desesperado se vem uma multa ou não, ele está inseguro que, pô, se eu fizer alguma coisa errada aqui e vier uma multa, será que sou eu que vou pagar? Será que não sou eu que vou pagar? Tá faltando gente para abraçar isso aqui e a gente estruturar. Então, muitas vezes, a gente tem esse profissional que ainda está com essa certa visão de trabalho, visão de mundo, que ele vai sentir essa dor normalmente. Assim, pô, tô sobrecarregado, eu não dou conta, tá faltando gente aqui para fazer. E aí tem todo um ciclo, né? Como é que eu vou botar mais gente se eu não faturo mais? Como é que eu vou faturar mais se eu não boto cliente para dentro? Como é que eu vou botar cliente para dentro se eu tô microgerenciando e botando a mão na massa, né? Cria um problema ali, um ciclo vicioso. E existe um outro tipo de profissional, que é aquele profissional que já acordou para a ideia, assim, cara, tá faltando coisa aqui. Eu tô precisando de mais ferramenta para entregar melhor, para ser um profissional melhor, para me destacar, para progredir. E às vezes ele esbarra numa cultura organizacional que não tem a educação no centro. Boa. Né? E aí eu vou falar do caso da minha escola. Quando comecei a dar aula online, eu sempre coloquei os cursos à noite. Né? Aula às 19, às 20 horas, etc. Por quê? Porque eu pensava assim, cara, às vezes o profissional, lá, o chão de fábrica do escritório, né, o operacional, assistente, o analista, etc., ele tá lá no dia a dia, na correria, ele não consegue assistir a aula, então eu vou fazer à noite para esse cara conseguir participar. Boa. E o que eu percebi? Até participava, só que aquele cara tava tão cansado, tá a cabeça tão estourada, Sim. que não rendia. E ele não sacrificava horário de trabalho, mas ele sacrificava horário de família. Então, às vezes, aquela coisa assim, eu tô com um filho pequeno e eu não consigo, a minha esposa tá cuidando do nosso filho e aí eu não consigo dar tanta atenção. E assim, e aí uma hora me deu um estralo, assim, cara, isso tá errado. Porque a nossa profissão, a contabilidade, no centro dela tem que estar a qualidade técnica, tem que estar a educação, tem que estar o esmero, a perfeição de conhecer do contábil, do societário, do tributário, do DP, de tudo isso. Assim como de um empresário tem que estar no centro da gestão dele, estudar sobre liderança, estudar sobre todas as ferramentas para que ele seja um melhor líder daquele negócio. Assim, cara, quer saber? Vou mudar esse negócio. Inclusive, eu mudei, fiz uma transição e todas as aulas da escola agora acontecem durante o expediente. Boa. E isso cria um desconforto terrível, aquela coisa, né? Vai se criando um clima terrível, porque assim, o empresário que enxerga que isso é importante, ele vai para a equipe dele e fala assim, galera, tá, vai rolar agora às 14 horas uma aula. Vão lá? E aí você olha para a equipe e você assim, é o funcionário que ele quer se esquivar disso e o funcionário que entende que isso é uma oportunidade para ele crescer e entregar mais. Boa. E ao contrário também. Às vezes você tem um bom funcionário dentro de uma empresa que ainda não acordou para isso. E tá lá o funcionário brigando assim, cara, tu vai ter uma aula agora às 10 da manhã, eu quero assistir, porque é de um caso que a gente atende aqui, que não sei o que lá. E o empresário, eu tô pagando você para trabalhar, não para estudar. E aí esse cara começa, ou ele se desmotiva, ou ele vai embora, ou ele começa só a entregar, eu só tô recebendo para isso mesmo. E vai fazendo piloto automático. Eu acredito que a gente tem aí dores diferentes para perfis diferentes, mas eu tenho certeza que, independente do caso, um remédio necessário é que essa equipe tenha competência técnica para conseguir ter autonomia e conseguir render mais, sabe? Boa. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais, porque assim, isso é super interessante. Vamos lá. E Caio, aqui no Me Conta Mais, a gente tende a ser super prático. Tipo assim, ó, por exemplo, Claro. você falou lá, a aula durante o expediente. Eu acho isso bárbaro. Mas assim, primeiro, a gente tá falando de um curso que todo mundo dentro do escritório consome junto, é isso? Tipo assim, o dono comprou um curso e aí todo mundo vai consumir esse curso. Normalmente é isso. Inclusive, eu tenho muito aluno que é CNPJ. Boa. Né? Porque eu faço isso vai ficar gravado e aí, dane-se. Vai falar mal de alguém? Por favor, Não, faz isso agora, velho. eu vou me comprometer no longo prazo. Ai, meu Que Deus. assim, hoje em dia, o que eu faço? Quando a pessoa compra o meu curso, compra no CPF, por exemplo, ela tem lá o cadastro dela, o login e senha dela, que é individual, não é transferível. Se a gente pega compartilhamento, a gente processa e tal. Boa. Mas
A gente também tem o plano corporativo, às vezes, que a pessoa ela assina um curso e ela quer ter 2, 3, 4, 5 acessos simultâneos. Certo. Né? Um para o setor contábil, um para o setor fiscal, Uhum. beleza. E eu faço um meio do caminho. Às vezes a pessoa fala assim, Caio, eu quero um único acesso, mas para eu treinar a minha equipe. Uhum. Ou porque ele vai para uma sala de reunião, botar todo mundo junto para estudar num acesso só, ou porque ele vai fazer revezamento de horário de acesso. Uhum. Fala, beleza, cara, faz assim, ó, compra uma assinatura simples Uhum. no teu CNPJ e eu te autorizo a revezar o login e senha com os teus funcionários. Legal. Para ser acessível pro cara e o cara treinar. Sim. E aí tem questões logísticas nisso, né? Que é assim, beleza, o empresário já acordou para a necessidade de estudar, Uhum. de educar, de qualificar. E ele oferece isso como um benefício para a equipe. Só que, pô, a empresa não pode parar. Uhum. Né? Então, imagina, essa aula aqui ela é uma aula pro setor contábil, digamos. A gente vai parar o setor contábil inteiro? Às vezes dá, às vezes não. Uhum. E aí, essa dificuldade ela pode se tornar uma oportunidade, porque eu posso usar isso como uma estratégia didática. Boa. Por exemplo, eu tenho 5 pessoas no setor contábil. Então, a gente vai fazer um revezamento de que cada vez que vai ter uma aula, 2 pessoas vão assistir a aula ao vivo, Uhum. e essas pessoas que vão assistir a aula ao vivo, elas vão ser multiplicadores. Eles vão assistir essa aula, fazer algum tipo de resumo, de esquema, de mapa mental e vão compartilhar com os outros da equipe. Bacana. Então eu coloco ele numa educação ativa. Ele vai assistir o conteúdo, ele vai pegar aquilo ali, ele vai articular dentro dele esse conteúdo e ele vai descobrir uma forma de ser capaz de expor aquilo para o resto. O resto que recebe isso vai depois validar isso assistindo aula gravada num outro momento. Legal. E aí a gente cria um ciclo em que a pessoa não fica só sentada, recebendo e achando que entendeu. Legal. Porque muitas vezes isso acontece, né? Sim. A gente assiste um negócio assim, cara, que legal. Ah, então explica. Ah, eu não sei. Né? Você usa o ciclo, você está aplicando o triângulo do aprendizado. Sim, Não é isso? exatamente, porque a pessoa ela vai ter esse momento mais passivo, vamos dizer assim, que ela tem que receber. Uhum. Ela tem uma produção em cima daquilo, um Uhum. resumo, uma newsletter, um quadro sinótico, um mapa mental, ou por que não? Ah, pô, esse conteúdo aqui ia ser muito bom para o nosso cliente saber. Uhum. Pô, legal, vamos fazer aqui um post de Instagram, vamos fazer um resuminho para mandar para a galera do marketing, sei lá. Legal. Então, ele tem uma produção ativa e isso faz ele colocar o que ele pegou passivamente numa memória visual, e isso aumenta a chance dele reter o conteúdo, Uhum. e ao explicar, aí a mágica acontece. Cara, eu percebo isso nos meus alunos. E aí isso pode ser explicando para alguém da equipe, pode ser explicando para um estagiário, pode ser explicando para um chefe, pode ser fazendo uma prova, se for uma coisa mais formal, mas também pode ser participando lá de um grupo de WhatsApp, Sim. que ao invés de você ficar só naquela de perguntar para receber resposta pronta e copiar e colar, Sim. você aproveitar a dúvida, não ser o cara que vai lá perguntar para receber pronto. Sim. Mudar a polaridade, ser o cara que vai pro grupo de Facebook, de WhatsApp, o que quer que seja, para ir lá, ver as dúvidas dos outros e ajudar. Ah, cara, mas eu vou ajudar de graça. Só que ao mesmo tempo tu vai aprender, tu vai se tornar melhor. Sim. É um altruísmo egoísta, ou um egoísmo altruísta, como preferir, que vai solidificando aquele conhecimento para você. E aí isso vai se tornando natural. Você vai criando esse ciclo de pegar uma informação, organizar essa informação, ser capaz de multiplicar essa informação. Quando você multiplica, alguém te traz de devolutivo uma dúvida, Boa. e aí você vai, putz, não pensei nisso. E agora? Vou estudar mais. Então é aquela história da teoria prática se articulando para você ir subindo o nível, cria uma espiral ascendente, né? Fantástico. Produção, eu vou pedir para vocês, por favor, botarem na tela o triângulo do aprendizado. Galera, esse negócio que o Caio falou é super interessante. Eu não vou lembrar o percentual agora, nesse momento, mas é tipo assim, quando você ouve uma coisa só, você tá ouvindo lá o curso do Caio, por exemplo, você vai reter, tipo, 5%. Mas se você ensinar os outros, você vai reter lá, sei lá, 90%. É uma coisa ridícula, assim. Tu vai progredindo, né? Exatamente. E aí tá na tela ali pra galera ver. O triângulo do aprendizado é uma coisa extraordinária, todo mundo devia estar usando. Caio, vamos falar agora do outro jeito. Digamos que não seja o dono do escritório, digamos lá que o
aprendizado não tá no cerne Uhum. da contabilidade, que o dono da contabilidade que tá nos assistindo nesse momento, ele é uma alma cebosa. Ele não fala assim, não vai, esse pessoal aqui não vai estudar porra nenhuma, não. Né? Beleza. E por incrível que parível, tem uma galera que pensa assim. Tem uma galera que pensa assim, não, eu não vou treinar a minha equipe, porque eu vou treinar esse cara, ele vai embora. Ah, meu irmão, então fica com um monte de gente que não estudou aí pra tu ver. Exatamente, pra você ver o que acontece com você. Mas aí vamos dizer que seja o contador lá, você tem uma alma não cebosa no meio de empresa cebosa. Aí o contador, ele fala, ele precisa gerar um tempo para fazer isso durante o trabalho. Como é que você recomenda que ele leve isso pro chefe dele, pro diretor dele, para seja lá quem for dentro da empresa, para arranjar um tempinho para estudar? Então, eu acho que aí primeiro, assim, todo problema é uma oportunidade, né? É um problema se eu sou um profissional que quero estudar e tô numa empresa que não tem isso como cultura, isso é um problema para mim, para a empresa também, mas primeiro meu, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro, muito Então, bom. agora sim, é uma oportunidade primeiro de eu me destacar nessa empresa, porque talvez o empresário não tenha enxergado por esse viés, né? Eu não vou chegar com o pé na porta, mas talvez o empresário não tenha enxergado que ter uma equipe mal treinada que permanece é pior do que treinar uma equipe que talvez um talento ou outro você perca. Boa. Né? Então, assim, pô, eu não dou treinamento porque se eu treinar e esse cara for embora, eu perdi o investimento. Só que o cara que é incompetente, ele vai ficar na minha empresa porque ele tá recebendo salário, ele tá copiando e colando, ele tá botando a sujeira para debaixo do tapete e ele vai ficar se escondendo, ele e a sua incompetência técnica, nessa estabilidade, nessa confiança. Né? Todo mundo conhece, em qualquer área é isso. Né? Você fala assim, pô, vontade de mandar essa pessoa embora porque ela não entrega, ela não faz, ela não sei o que lá. Assim, mas pô, ela já tá aqui, já é de confiança, a gente já conhece. Entre um problema conhecido e um desconhecido, eu fico com o conhecido, sabe? Então assim, pô, muitas vezes é isso. Então, se eu sou um profissional que eu tenho interesse em educação, em estudar, eu já entendi que a excelência técnica é um pilar necessário e a empresa não, isso pode ser uma oportunidade para eu trazer esse olhar e gerar uma mudança cultural. E, cara, se esse empresário comprar a ideia, eu sou o idealizador dessa parada. Automaticamente eu subo na escala de valor dentro dessa organização. Agora, pode ser que não funcione. Pode ser que o empresário ele não esteja nesse nível de maturidade. Boa. E aqui é importante deixar claro, porque às vezes a gente vê um problema, vê que pode existir uma oportunidade ali, e aí assume aquela postura de mas acho que não vai dar certo, não vou nem tentar. Assim, meu irmão, não, tu já tem. É isso aí. Vai pra cima. Aí, não, pô, tu buscou, tu abordou, o empresário não tem interesse nisso. Cara, aí, infelizmente, o meu compromisso é sempre com o indivíduo. Eu sempre falo isso, cara, meu compromisso não é com a empresa contábil, meu compromisso não é com o empresário. Se você é empresário, meu compromisso é contigo enquanto indivíduo. Boa. Se você é profissional, é empregado, é estudante, o meu compromisso é com você como indivíduo. Então, assim, se você, indivíduo, é um profissional, é um trabalhador, é um funcionário que tá nessa situação, bicho, cuida do teu. É isso aí. Então, tu tá numa empresa que a cultura é copia e cola, ou pior, né? Faz errado e esconde. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na execução, tu vai ter que fazer isso. Só que você vai construir um cronograma para você estudar, nem que seja fora do expediente, infelizmente. Eu, quando comecei na contabilidade, eu tive muita sorte, eu tive chefes que estimulavam o estudo, mas mesmo assim, eu estudava no caminho para o trabalho, eu estudava no horário de almoço, eu chegava em casa, minha filha era pequenininha, então eu chegava em casa, dava atenção para minha esposa, para minha filha, né, ia lá, via desenho, brincava com ela, deitava com a nega, né, nega é minha esposa, deitava com a nega pra gente ver lá o Netflix, a hora que a casa tava indo dormir, eu levantava, ia pro meu escritório e ia estudar. Sempre fiz isso, desde o primeiro dia na contabilidade. E às vezes é isso que a pessoa vai ter que fazer. Ela vai ter que pagar esse preço, porque eu acho que o compromisso do profissional ele tem que ser o seguinte, cara, tu tem que crescer. Tu tem que crescer tanto que ou o lugar que você tá cresce para te comportar, ou você vai procurar um lugar maior. E se você não achar um lugar maior pronto, aí você
monta o teu lugar. Exatamente. Aí a coisa acontece. Porque, assim, Caio, eu quero estudar, eu quero fazer, mas o meu chefe aqui... Eu recebi no direct esses dias, inclusive. Eu faço algumas aulas abertas, né? Como se fosse uma live, mas é um aulão aberto no YouTube, por exemplo. E aí, eu recebi no direct assim, pô, Caio, eu não vou poder assistir ao vivo porque o meu chefe não deixa. Uhum. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado. E um tempo depois, sei lá, faz uns 2, 3 meses isso. Um tempo depois, semana passada talvez, essa menina me mandou uma mensagem dizendo assim, Caio, eu tô num lugar agora que deixa eu estudar. Aê, Vitória! Foi o que aconteceu. Ela continuou estudando, continuou pagando preço, assim, uma hora ela sentiu aquela confiança nela. Uhum. Assim, cara, eu sei, e o que eu sei não é todo mundo que sabe. O que eu entrego não é todo mundo que entrega. Então, ou esse lugar me valoriza, ou eu vou para um outro lugar melhor. Boa. Ou eu monto o meu lugar e faço do meu jeito. Fantástico. Né? Porque aí tu não fica dependente. Né? E da mesma forma, de repente os empresários vão ficar tudo o pé da cara com a gente, Puto. tão falando pro meu funcionário ir embora. Não, se você é um bom empresário, vai ficar puto. Eu tô querendo que ele fique aí dentro, porque eu sou contra sair do escritório para abrir escritório. Uhum. A gente tem um apagão. Tá faltando gestor bom, tá faltando Sim. analista bom, tá faltando coordenador bom. Assim, pô, se você é empresário, cria essa cultura. Porque ela, inclusive, ela serve para repelir funcionário ruim. Com certeza. O funcionário vagabundo, ele odeia ser colocado numa sala para estudar. É verdade. Esse cara aqui, assim que eu puder, eu tenho que mandar esse cara embora. Porque além de não querer estudar e me entregar um serviço ruim, ele vai minar a vontade de estudar do cara bom. É verdade. Então, pô, assim, é um ganha-ganha desgraçado. E é uma parada que dá para fazer de graça até. É. Uma coisa que eu sempre fiz, Caio, é assim, a gente precisa usar como espelho as pessoas boas, né? Então, cara, você tem uma pessoa que gosta... Digamos que você seja um empresário, tá nos assistindo nesse momento, você fala assim, estudar é bom, Caio tá certo, né? Aí, no seu escritório, mas assim, por algum motivo, você tem um monte de gente cebosa no seu escritório que a galera... Eu adorei esse ceboso. A galera que não gosta de estudar, a galera preguiçosa. Cara, na hora que aparece um que não é ceboso, que gosta de estudar, você tem que valorizar esse cara. Esse cara tem que ganhar premiação, tem que ser promovido, tem que ser apreciado em público, né? Porque aí você gera um exemplo positivo em cima do amigo que não é ceboso. Isso é mágico. Sim. Mágico, mágico, mágico. Então, assim, é assim que você retém talentos, é assim que você promove excelência no seu time e é uma coisa super simples de fazer. Você só tem que sair da sua caixinha e você falar assim, ó, aquela pessoa é um bom exemplo e, portanto, eu vou apreciá-la e reconhecê-la e pagar mais pra ela e prover ela e fazer. Pronto. É isso. Ô, Caio, mas assim, uma coisa muito boa que a gente tava falando quando a gente conversou a primeira vez foi o seguinte. Além dos cursos do Caio, você falou que tem uma forma, inclusive, gratuita de fazer isso. Isso. É porque assim, claro, eu vivo de vender curso. Lógico. Né? Por favor, estamos fazendo modo jabá 1 total. Caio, ó, faz o coração, Caio. Faz o coração, aqui, ó. Partiu. Amor total, beleza. Pix, quer botar na tela o Pix? Não, é que assim, eu vivo de vender curso, né? Eu sou professor, sou escritor, eu sou consultor. Então, assim, a minha profissão é ensinar e orientar os outros. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que precisa ter uma alternativa, nem que seja para a pessoa me conhecer e sentir segurança. Fantástico. Porque tá cheio de falcatrua por aí. Tá cheio de gente que diz que vai fazer chover e quando tu vai ver, não é nada daquilo. Então, assim, cara, qual é a melhor forma da pessoa comprar o meu curso? É ele confiar que eu vou entregar mais do que ele espera. Então, por exemplo, eu tenho o meu canal do YouTube, onde eu tenho lá uma porrada de aula aberta, de live. Tem aula lá de 1h30 aberta, de um monte de conteúdo técnico, de conteúdo de contabilidade mesmo, de societário, de débito e crédito, de tributação. Qual é a minha premissa? É que, cara, o meu futuro cliente, ele tem que se pegar pensando assim, se esse cara entrega de graça esse tudo, imagina pago. Exatamente. Essa é a ideia, essa é a minha filosofia de trabalho, né? Então, assim, Caio, eu quero começar a estudar, quero começar a educar minha equipe, mas eu ainda não tenho verba para investir nisso, né? O teu curso de, sei lá, de R$60 por mês é muito caro para mim.
Enfim. Mas vamos lá. Você que tá com o escorpião no bolso, né? Você dá tchau com a mão fechada, vamos lá. O que a gente vai fazer? Cara, tem um monte de perfil bom no Instagram, de gente que ensina realmente. Tem um monte de gente no YouTube dando conteúdo de graça. Eu posso partir disso. Além disso, eu tenho uma série de lugares oficiais do governo por onde eu posso estudar e me atualizar. Né? E aí a gente pode entrar numa rotina de atualização. Porque eu acho que assim, se eu hoje decido que eu preciso me atualizar, eu preciso estudar, eu preciso ter uma excelência técnica no que eu faço, né? Se eu levo a sério a profissão que eu escolhi, eu tenho que cuidar agora do seguinte, de hoje para frente, eu tenho que saber tudo que existe. É isso aí. Se saiu alguma coisa, eu tenho que saber. Né? Hoje, exatamente hoje que a gente está gravando esse podcast, saiu uma lei que vai permitir um parcelamento de débitos para as empresas. A minha obrigação como contador é saber isso e na hora mandar um zap, mandar um e-mail, alguma coisa para o meu cliente. Meu cliente ele não pode depender de sair no jornal ou de daqui a 1, 2, 3 semanas alguém avisar. Eu tenho essa obrigação. Então eu tenho que ter uma rotina para eu me atualizar daqui para frente. E aí acontece uma mágica, que é assim, ó, se eu faço isso um dia, vou fazer uma rotina para saber o que foi publicado hoje. Legal. Se eu faço isso por uma semana, legal. Se eu faço isso por um mês, legal. Agora, se eu faço isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, cara, isso brota uma confiança que tu bate no peito e fala assim, cara, se tem alguma coisa sobre isso, eu sei. Porque eu tô há 5 anos olhando todo dia o que saiu no dia. É isso aí. Então, assim, se saiu, eu passei o olho sobre isso. Se não sai... Caio, tem alguma coisa sobre isso? Não, não tem. Por quê? Porque se tivesse, eu teria visto. E aí as pessoas às vezes acham até que isso é arrogância. Mas não é. É assim, é construção do longo prazo. E essa rotina dá para fazer de graça. Tá? Então, assim, vamos entregar o ouro para não ficar nessa coisa do mundo das ideias. Vamos entregar ouro! Ê, vamos, Caio! Vamos lá. Pensar no contador médio. O que ele deveria fazer? Todo dia ele deveria ver... Vamos começar pelo modo easy. Modo mais, assim, tranquilão. Ele deveria todo dia entrar no site oficial, por exemplo, da Receita Federal. Lá tem as notícias do dia para você ver o que a Receita Federal está publicando. Ainda é uma notícia, não é legislação, mas é uma notícia de um site oficial. Legal. Você pode fazer a mesma coisa no portal do SPED, que é um portal laranjinha lá. Então, assim, a comissão do SPED soltou um novo manual da EFD-REINF. Vai estar lá. Então, você vai ver. Você pode fazer a mesma coisa com as notícias do portal do Simples Nacional, aquele verdinho, que é falando dos portais oficiais, tá, galera? Produção, vamos botar na tela isso é super importante, tá? Vai fazer diferença. E para você que está nos assistindo, se você estiver lavando louça nesse momento, eu sugiro que você pare. Tá? Porque o Caio saiu de lá, de Florianópolis, beleza? Ele tá aqui nesse momento em São Paulo e ele tá entregando o ouro para você. Você tá prestando atenção no que tá acontecendo? Então, se você estiver nesse momento lavando louça, pare, anote isso, porque faz toda a diferença. Vai, Caio. Exatamente. Verdinho. Então, no site do Simples Nacional, que é o Verdinho, que é o site oficial, né? Então vai ter lá as notícias. Você olha lá, saiu hoje uma notícia sobre o negócio do MEI. Soube hoje. Já vai, entendeu? Todo dia fazer isso. A galera brinca, eu tenho uma frase que eu repito sempre pra galera, que é a tal do todo dia. Assim, cara, tem que fazer atualização? Tem. E tem que ser todo dia, todo dia, todo dia. Não é de vez em quando, é todo dia. E aí, é simples de fazer. É 20 minutinhos de fazer, mas já resolve, já faz um baita milagre na carreira da pessoa. Aí, Caio, mas eu trabalho no contábil. Ótimo, faz a mesma coisa com o portal do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é o CPC. Tem lá todo dia alguma notícia sendo publicada. No site do CFC, todo dia tem notícia sendo publicada. Sites oficiais, mas ainda olhando notícia, que é uma forma mais agradável de ler. Às vezes a pessoa ela reclama assim, Caio, é que eu abro uma lei e eu não entendo nada. Assim, beleza, a gente tem que fazer aula de interpretação de texto. Então vamos começar pelo easy. Vamos começar lendo notícia, que é mais agradável de ler. Né? Então, Caio, mas eu mexo com DP. Vai no portal do E-Social. Vai no Ministério do Trabalho e Educação, Trabalho e Emprego. Então, assim, todas as áreas têm sites oficiais que você pode ir lá e ver as notícias. Ainda é um modo superficial, mas já faz muita diferença. Aí vamos para um modo um pouco mais avançado,
que aí você vai começar a olhar a legislação publicada no dia. Boa. Você pode entrar no site da Imprensa Nacional, que é onde publica o DOU, o Diário Oficial da União. E aí, ali tem tudo. Tem lei, Ele tá tem dando pra decreto, você, né? né? Tá dando. Tem trocadilhos para sempre, né? Aquela coisa, dou todo dia, né? Isso aí, Pô, todo dia. lá ele, né? Não, veja bem. Ou não, né? Tamo aí, né? Mundo moderno, né? Pá, Cada um, é esse, cada um, né? pá. Tô falando de mim, veja bem. É, Mas é isso. tomar uma água para ser cancelado aqui. Fantástico. E aí, assim, eu vou ver o Diário Oficial da União. Cara, lá é onde sai, assim, todo dia tu pode acessar e é lá a fonte original onde tá uma lei publicada, um decreto publicado, uma medida provisória Fantástico. publicada. Ah, o presidente vetou um pedaço da lei. A mensagem de veto tá lá. A instrução normativa da Receita Federal, a publicação lá do Comitê Gestor do Simples Nacional, tá lá. Uhum. O que é publicado, por exemplo, pelo pessoal do DREI, Departamento de Registro Empresarial e Integração, que é o galera do societário usa, tá lá também. Boa. Então, assim, você fazer uma atualização diária de passar pelos principais pontos do Diário Oficial da União, cara, é sensacional. É isso aí. Porque ao longo do tempo, assim, cara, saiu hoje, eu soube. Assim, é um tesão Muito desgraçado da área, da nossa área profissional, que assim, ó, na pandemia, quando saiu aquele Pronamp, Uhum. que, porra, a galera tava desesperada, grana, não sei o que, tarará. Quando saiu o Perse, galera desesperada, galera, né, de evento, de hotelaria. Quando saiu aquilo, assim, foi um tesão desgraçado. Os meus alunos que fazem essa rotina de atualização, na manhã que aquilo foi publicado, avisaram pro cliente deles. Nossa, isso Os é caras ficaram incrível. felizes pra cacete com Nossa. aquilo. Chegou a um ponto deles irem no banco, que era o Pronamp, né? Liberava lá. Eles irem no banco e o banco ainda não sabia. Caramba. É sensacional isso. Assim, isso dá um poder, isso dá uma percepção de valor do cliente, do empresário para com a contabilidade. E isso é de graça. Uhum. Cara, eu não meti uma raça pra cima aqui, eu não meti propaganda de curso até agora. Assim, dá pra fazer de graça esse negócio. Sim. Sabe? Faz isso. O que mais? Dá uma olhada, tem um site que é o Sijut, SIJUT, ou Sistema Normas, que é da Receita Federal, que traz... São coisas que também estão no Diário Oficial da União, só que estão num formato mais agradável. Sim. Soluções de consulta, instrução normativa, tudo que é publicação da Receita Federal, tu vê ali de uma forma mais agradável. Se você é do setor fiscal e você mexe com ICMS e ISS, você vai olhar o Diário Oficial do Estado também. Boa. Vai olhar o Diário Oficial do município também. Então você vai complementando essa rotina. E aí pro modo ultra hard, né, pra galera Ultra hard tributário, agora, hein? Né? Ah, antes, desculpa. Modo triatlon. Ainda nesse modo médio, vamos falar Médio, assim, médio. no padrão, no site do CPC, você encontra os pronunciamentos contábeis, as normas, para você estudar a letra dela no original. No site do CFC tem o menu de legislação, você pode ir ali também. No site da Receita Federal, você vai lá no menu, tem lá central de conteúdo, tem legislação separada por assunto, Boa. tem perguntas e respostas feito pela própria Receita Federal, que é uma apostila para você estudar. No portal do Simples Nacional tem lá perguntas e respostas do Simples, perguntas e respostas do MEI, ou seja, tem conteúdo de graça para você. E se você estudar aquilo ali, inevitavelmente você vai estar no topo do mercado, porque a grande maioria não faz isso. Boa. E aí sim, vamos pro modo ultra hard. Aí você, além de conhecer o que está sendo publicado de notícia, que são os highlights, além de você estudar o que todo dia está sendo publicado, que é a legislação que é vigente a partir daquele momento, você também pode ir, por exemplo, nos acórdãos do CARF. CARF, né, o que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Quando dá problema entre o contribuinte e a Receita Federal, é o CARF que julga. Boa. E você, todo dia, eles soltam acórdãos que, pô, tem lá 10, 20, 30 páginas, mostrando um caso real. Ó, o contribuinte fez isso aqui, a Receita Federal entendeu isso aqui, eles estão discutindo e tem aqui o voto se foi a favor ou não o contribuinte. Tu tá aprendendo com o erro do outro para poder apontar para o teu cliente. Excelente. Porque muitas vezes o empresário, o mau cliente, ele fala assim, ah, mas isso aí nunca vai dar nada. Não dá nada porque tu não tá vendo o que que dá e o que que não dá. Passa uma semaninha vendo o acórdão do CARF para tu ver a quantidade de problema que dá por aí.
E aquilo então vai municiar o contador para dizer para o cliente dele, assim, olha só o que aconteceu por aí. Tu já pensou se fosse o teu caso? Ainda bem que a gente faz direitinho, né? E aí ninguém larga um contador desse que fala com essa propriedade, né? O cara fala, não, então, o cara traz essa informação, traz o Pronamp quando o Pronamp é aprovado, traz isso, traz aquilo, fala assim, não, cara, veja bem, Sim. aqui, ó, olha como isso é relevante, isso faz toda a diferença. Gera uma credibilidade monumental. E isso, e como tu falou, de graça. Isso. E aí, assim, eu falei que assim, daqui pra frente, tu vai saber tudo o que aconteceu. Legal. Mas o nosso coleguinha que tá aí resistente, ainda porque ele não quer estudar, ele vai pensar assim, ó, tá, Caio, beleza, mas e o que ficou pra trás? Ah, o que ficou pra trás a gente dá jeito também. E de graça. Boa. O que ficou pra trás, ou seja, de ontem pra trás, que você não estava ainda fazendo essa rotina de atualização, como é que você vai se atualizar quanto a isso? A tua rotina de educação continuada vai usar esses perfis de Instagram que eu falei, Uhum. esses canais de YouTube que dão conteúdo de qualidade, de graça, esses manuais e perguntas e respostas que os sites oficiais têm, Uhum. que aí você vai estudar lá. Assim, pô, Caio, eu trabalho com Simples Nacional. Uhum. Cara, pega lá o perguntas e respostas do Simples Nacional que o próprio fisco organizou, validou, botou base legal para você poder se aprofundar depois e tá te respondendo. Fantástico. Ah, Caio, agora saiu a Reinf e eu tô perdido no R4000 porque tem lá as retenções federais e eu nunca parei para estudar esse negócio direito, eu tô com dúvida. A Receita Federal tem lá o MAFON, Manual de Retenções na Fonte. É um PDF Uhum. gigante Sim. que você abre ele, tem lá o código de retenção, qual é o fato gerador, quem é o contribuinte, qual é o prazo, e tudo isso com base legal. Assim, pô, legal, vou pegar essa base aqui, essa instrução normativa, vou jogar no Google, vou abrir, vou ler, para ver se o que eu tô lendo do manual bate com o que eu tô lendo da legislação. Tudo de graça. Cara, é como tu falou, isso cria uma confiança, isso cria uma percepção de valor do cliente, isso dá eu não gosto muito dessa palavra porque ela acabou sendo mal usada no dia a dia, né? Mas assim, isso cria um empoderamento Uhum. que inevitavelmente você se torna referência. Não tem Exatamente. como. É inevitável isso. Se você ao longo de 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, você faz isso, ou você evolui, ponto. Ou a tua empresa cresce, ou ela cresce. Porque assim, eu vou começar a fazer isso. Ah, mas meu funcionário não quer fazer. Ótimo, você sabe que esse cara tem que ser demitido assim que você puder. Uhum. E você vai procurar alguém e você vai oferecer como benefício de contratação estudo contínuo. E se esse cara gosta, ele vai ficar contigo, porque tu valoriza quem tá ali dentro e você cria uma cultura de excelência. Esse que é o lance. Porque não é educação pela educação. Com certeza. É uma virtude de justiça, é uma virtude de prudência, é um compromisso com a verdade, Sim. que com o exercício da educação continuada, você cria um ambiente assim, cara, a gente está aqui para fazer a coisa certa, Uhum. para fazer a coisa direito, para entregar algo que vale a pena ser entregue, e eu quero gente treinada para fazer isso. Tu vai afastando os ruins e aproximando os bons. Boa. Que é, inclusive, vamos filosofar, né? É o conceito que o São Tomás de Aquino dá para amizade, né? Assim, a amizade ela é feita de pessoas que amam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas, né? Se aproximam de coisas parecidas e se afastam de coisas parecidas. Uhum. Então a gente pode levar isso para o nosso gerenciamento de equipe também. Assim, cara, o que é a cultura da tua empresa? No fim das contas, são aquelas coisas parecidas que a gente se aproxima e as coisas parecidas que a gente rechaça. Amém. Né? É isso aí. É bem isso. Ô, Caio, só assim, eu queria fazer um adendo aqui, que é o seguinte. Galera, informação tem muito, assim, 2023 que a gente tá aqui, nas portas de 2024, e aí é o seguinte, cara, tem todas as coisas de medicina estão no Google. Mas assim, não tem ninguém se formando em medicina que não passe pela faculdade de medicina. E isso é interessantíssimo, porque ainda nos tempos de hoje, com toda essa informação disponível, ainda vivemos no tempo das fake news, Sim. né? Que assim, as pessoas falam coisas absurdas e as pessoas não estão checando os fatos, embora eles estejam na internet. Então assim, eu acho fantástico o que você falou, as fontes, assim, isso é transformador, né? Mas sob hipótese alguma, eu queria que isso tirasse o brilho dos cursos que você vende, porque assim,
precisa ter as duas coisas, sabe? O que o Caio tá trazendo aqui é assim, cara, a informação tá aqui. E a informação é commodity. Sim. O facilitador, o método de aprendizado, o triângulo do aprendizado, cara, isso é muito cabelo branco, com todo respeito aos nossos cabelos brancos, de quem tá dando curso, isso é importantíssimo, entendeu? Sim, e inclusive da própria faculdade. Eu acho que o que tu falou da medicina é ótimo. Uhum. Claro, assim, contabilidade nem se aproxima da medicina, né? E eu sei que o pessoal vai ficar puto comigo. Ah, como assim? Tá desvalorizando. Porque assim, pô, cá entre nós, uma coisa é tu perder uma vida humana e outra coisa é dar ruim numa empresa. Uhum. É Não aí dá da fé vida mais, né? acontecendo. Entendeu? Faz parte. Não tô dizendo que não é importante, mas assim, existe uma hierarquia no mundo, né? Mas, por exemplo, Caio, se tem tanto conhecimento, assim, tanta informação gratuita por aí, então eu não preciso fazer faculdade. Então, Vamos lá, exatamente, é vamos isso aí. lá. O jogo hoje é contador tem que ter registro no CRC. Uhum. Ah, mas eu não gosto do CRC, não sei o que lá. O problema é teu, tem que ter. Então, Uhum. se o jogo é esse, tenha registro no CRC. Para ter registro no CRC, tu tem que fazer uma graduação, não tem? Beleza, então essa é a regra do jogo. Faça a sua graduação. Só que, se você já chegou à conclusão de que a graduação ela não te prepara para o mercado, então vamos fazer o seguinte: desde o teu primeiro dia na faculdade, começa a trabalhar na área e começa a estudar também por conta e articular essas duas coisas. Boa. Lembra? Teoria e prática articulados. E aí, de novo, né? Como tu falou, dos cursos. Assim, pô, eu tenho uma premissa comigo, os meus alunos, eles dão risada quando eu falo isso. Eu falo assim, cara, o meu objetivo é que o meu aluno não precise mais de mim em algum momento. Boa, excelente. Que ele fique comigo, assim, pô, Caio, eu gosto de ti, eu quero te dar um dinheiro. Ah, Caio, eu gosto da tua forma de interpretar as coisas e quero estar em contato. Eu quero estar perto de ti para trocar uma ideia, num aulão de dúvidas, Uhum. né, para enxergar o teu ponto de vista e cruzar com o meu. Mas eu não quero, assim, eu quero ter aluno, Boa. mas eu não quero que ele seja dependente de mim. Boa. Então eu ensino para o meu aluno, de novo, eu sou consultor, eu sou palestrante, sou professor, Mentor. sou mentor. E eu digo assim, cara, não acredite na palavra de consultor e professor. Não acredite. Eu não quero que o meu aluno acredite porque o Caio disse. Por isso que eu ensino a galera a ir na fonte. Porque diante de uma informação, você tem que se questionar, tá, mas qual que é a base legal? Legal. Qual que é a norma? Qual que é a origem? Se é na contabilidade, em qual CPC está escrito? Em qual NBCTG está escrito isso? Se é societário, onde está isso no Código Civil ou na legislação comercial? Porque não é uma afronta. O bom professor, o bom palestrante, o bom mentor, ele vai ficar feliz com isso. Ele vai dizer assim, porra, esse cara entendeu que ele tem que caminhar com as próprias pernas. Que ele não pode acreditar em mim como uma verdade absoluta. Então esse que é o jogo. Assim, cara, esses cursos, eles vão ser aceleradores, eles vão te trazer aquilo mastigado. Assim, pô, eu sentei a bunda na cadeira e estudei por quantas horas para consolidar aquela aula. Mas o meu aluno ele vai fazer engenharia reversa. Recebendo aquilo mastigado e sistematizado, ele sabe, beleza, agora onde é que eu vou me aprofundar? Ele vai chegar para mim e vai falar, pô, professor, legal isso aqui, eu queria estudar mais disso. Onde é que eu posso encontrar? Eu vou ser, cara, nessa lei aqui, nessa norma aqui, nessa literatura aqui. Essa que é a beleza da educação, Fantástico. sabe? Eu vou deixar eu queria pedir uma provocação, e aí todo podcast, Caio, eu sempre deixo uma provocação, que é o seguinte: a gente aqui tá construindo esse conteúdo, trazendo várias pessoas top pra falar de vocês, e a gente precisa de feedback. Então eu vou deixar pra vocês na tela o meu Instagram pessoal, e a pergunta vai ser o seguinte: eu queria saber se você, e aí, assistir lá o podcast com o Caio, e eu não fazia a rotina de checar as fontes. Ou eu fazia a rotina de checar as fontes. Eu quero saber isso, porque isso vira insumo pra gente fazer materiais futuros, Claro. né? Isso é importantíssimo. Então, por favor, entrem em contato e me digam, porque isso faz toda a diferença. A gente tá aqui comprometido a entregar educação funcional. Não, a gente não tá aqui pra vender curso, não é isso, né? Mas eu vou fazer um CTA também. Vai, Vou fazer agora, um call vai. to action. Olha pra Ó, câmera, olha pra câmera. Você que é do CSM, que é meu aluno, você que é meu aluno, meu mentorado, o que quer que seja, que já faz a rotina de atualização, coloca aí também, vai junto no bonde, coloca lá como foi pra você. Boa. Porque às vezes a pessoa ela não dá o primeiro passo por uma questão assim, putz, vou fazer tudo isso, vai que não dá resultado, não vou nem tentar.
Então eu quero que você, ó, você que é meu aluno, você que é da nossa escola, vai lá, dá o teu depoimento, coloca o teu comentário dizendo como era o antes e como ficou o depois. Se isso fez Bárbaro. diferença ou se é palhaçada do Caio que tá enchendo linguiça. Fala lá que isso vai estimular a galera, tenho certeza. Fantástico, fantástico. Ô, Caio, deixa eu te dizer. E aí é o seguinte, beleza, tem lá escritório com 10 pessoas, todo mundo vai parar todo dia pra fazer, sei lá, 1 hora de rotina disso, de ler todas essas coisas por dia? Ou vai se revezar, vai se fazer resumo? Qual é a sua sugestão, assim, ideal pra essa situação? Cara, pra mim, isso tem que ser uma rotina obrigatória de todo profissional da nossa área, independente se ele é empregado, se ele é autônomo, se ele é empresário, não importa. Na minha opinião, todo profissional da área contábil tem a obrigação de fazer essa rotina de atualização. Vou fazer uma ressalva. Caio, eu já não toco mais na operação, eu tô só na gestão. Aí, beleza. Aí a gente pode criar uma alternativa, que é o pessoal da operação fazer essa rotina e passar como se fosse aí um newsletter, né? Como se Boa. fosse um resumo pro gestor. Assim, ó, o que que saiu de importante hoje? Ó, hoje saiu uma parada aqui que, beleza, dá para fazer isso. Agora, eu acho que essa rotina, ela tem que ser de foro íntimo. Ela é como, assim como todo final de dia, você tem que fazer o teu, né, o teu diário de situação, você tem que fazer o teu balanço interno para tua vida pessoal, para tua vida espiritual, esse teu exame de consciência, eu acho que todo profissional da nossa área ele tem que fazer essa rotina de atualização. O que pode ser revezado é assim, ó, isso acontecia na consultoria em que eu trabalhava. Uhum. Eu trabalhava numa consultoria, essa que todo escritório de contabilidade assina, sabe essas que vocês ligam lá para perguntar coisa, para receber respostinha pronta e tal. Então, era uma loucura. Eu ficava lá com o headset, todo dia eu recebia 80, 90, 100 ligações, Uhum. todo dia era contador, era estagiário, era empresário, galera perguntando de tudo quanto é coisa. E lá a gente tinha uma rotina, assim, todo mundo fazia essa rotina de atualização. Uhum. Só que a gente revezava. Cada dia da semana era o responsável por, a partir daquilo, escrever alguma coisa para enviar para os clientes. Boa. Então, assim, beleza, isso toma um pouco mais de tempo. Uhum. Porque essa rotina que eu tô falando, não a de estudo, a de atualização, ou seja, do que saiu hoje, né? Essa rotina, depois que tu pega o ritmo, em 20, 30 minutos tu mata, cara. Boa. Às vezes menos. Porque a galera tem uma falsa ideia de que todo dia sai coisa absurda que tu tem que estudar. Uhum. Cara, tem dia que a minha rotina é 10 minutos. É Legal. passar pelos lugares para ver que não saiu nada de importante. Legal, é importante. Entendeu? Só que ter feito me dá segurança de saber isso. Não, beleza, eu fiz, eu sei que hoje não teve nada de relevante. Se eu não faço, eu começo a ficar na insegurança. Putz, o meu cliente me pergunta e eu penso, putz, será que saiu alguma coisa e eu não vi? Será que tem alguma coisa que eu não sei? Ferrou. Eu paraliso. Legal. Entende? Essa que é a diferença. Então, assim, essa rotina ela é muito rapidinha. Dá para todo mundo fazer. Uhum. Dá para todo mundo fazer. Qualquer pessoa que tá escutando a gente aqui nesse podcast, que pegar lá o celular e olhar o tempo de consumo do aplicativo Instagram, tem ali Opa. mais do que Isso. 15 minutos. Opa. Então dá para fazer. Entendeu? Fantástico, fantástico, fantástico. Uma outra coisa que dá pra fazer é, já que estamos falando de CTA, né? Você, contador que tá assistindo, velho, deixa eu te dizer uma coisa. Toda empresa que tá abrindo precisa de um endereço, correto, cara? Perfeito. Fantástico. E aí é o seguinte, o cara só tem 3 opções. 3 opções na vida dele, abrindo CNPJ. Ou ele coloca o endereço na casa dele e, portanto, ele bota o endereço dele em toda a internet para todos saberem onde ele mora. E mais, se ele mudar de endereço, ele tem que pagar a junta comercial, não sei das quantas, aquela coisa toda. Ou ele aluga um escritório, porque muitos de nós na economia atual a gente não faz, né? Porque a gente não precisa de escritório. Ou você coloca isso nos melhores endereços do Brasil, que são os da Company Hero. As maiores cidades do Brasil, com os melhores endereços do Brasil, ó, Avenida Paulista, não sei das quantas e tal. Beleza, tamo junto. Então, assim, se você que tá nesse momento nos assistindo, se você não conhece ainda o que a Company Hero faz, velho, dá um alô pra gente, porque você pode e deve recomendar os melhores endereços do Brasil para todo cliente seu que tá abrindo um CNPJ novo, porque você pode ou dar um desconto pro cara, sendo nosso afiliado, ou até fazer uma comissão em cima disso. Por que não? Fica à sua disposição, né? Show de bola. Caio, uma última pergunta aqui. Vale a pena, de repente, pegar e ir no escritório que tem lá, sei lá, 10 pessoas, cada dia, uma pessoa faz o ritual de passar pelas coisas e compartilha um resumo com os outros, se tiver alguma coisa? Isso é muito bom
como eu te falei, eu entendo que todo mundo tem que fazer rotina de atualização, eu entendo que todo mundo tem que estudar, mas eu entendo que essa mudança de polaridade, ela é muito boa para fixação, como a gente tá falando da pirâmide do aprendizado ali que tu trouxe, né? Então, assim, é interessante você ter essa rotina. Assim, ó, além de estudar, tu tem que absorver isso a tal ponto que tu consiga botar para fora. E aí isso vai criando a cultura de que o que a gente valoriza aqui não é igual na escola, que é se você acertou, você ganha 10, se você errou, você ganha uma nota ruim e pronto. Não, o que a gente valoriza é o processo de chegar na qualidade da informação. Então, assim, é você estudar, é você colocar para fora, e aí quando você coloca para fora, alguém questiona, e ao questionar, assim, pô, não é bem assim. E aí isso volta para um estudo, e isso volta com uma informação melhor. Então, fazer essa mudança de polaridade, incentivar as pessoas a colocarem para fora, a explicar, a educar, a transformar num post de Instagram, a transformar num newsletter pro cliente, a transformar numa palestra, a transformar num Reels. Isso é muito importante porque você automaticamente vai transformando cada contador do teu escritório num consultor, Fantástico. num líder, num gestor, num influenciador. E isso vai multiplicando o resultado para todo mundo. Não só para o escritório, mas para o indivíduo também, sabe? Por isso que eu falo assim, cara, todo contador, ele tem um quê de professor, ele tem um quê de educador, tem um quê de consultor, porque ele precisa, tendo essa excelência técnica, botar para fora, e ao botar para fora ele cresce e estimula o ambiente dele, sabe? Fantástico. Caio, obrigado, assim, do fundo do coração. Imagina. Não é uma coisa, não é banal um profissional ele abrir todas essas informações. Assim, eu fico muito lisonjeado porque Imagina. você efetivamente hoje, você permitiu ao contador que está nos assistindo fazer o que ele tem que fazer, se educar, né? Sozinho. E a contabilidade, isso é muito nobre, né? E isso é fantástico, assim, vindo de um educador do seu calibre e tal, que vive de educação há tantos anos. Isso é absolutamente fantástico. Muito obrigado. Pô. Espero que você tenha curtido participar do Me Conta Mais. Ah, foi bom demais, cara. Obrigado. Você me contou mais, velho. É isso, tamo junto. É isso. A gente tá aqui pra isso, tá? Pra contar mais. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil pra vocês. E principalmente que vocês coloquem em prática. Porque é muito legal, né? A gente faz uma piadinha aqui, uma piadinha ali, mas o que eu quero mesmo é que você coloque isso em prática, que isso transforme a tua vida e que você venha contar pra gente. Deixa aí na descrição, coloca, né, nos comentários se isso fez diferença pra você. Coloca em prática, de verdade. Isso vai mudar o teu jogo, vai mudar a tua carreira, vai te mudar como indivíduo. E acho que tem que te parabenizar por esse espaço, né? Por ser um lugar de realmente trazer conteúdo de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa, aprofundando, trazendo prática, porque acho que o tempo é muito escasso, né? A gente não pode desvalorizar a atenção e o tempo de quem está aqui com a gente só com um papinho motivacional. Amém. Vamos pra ação. É isso aí. Aê, conta mais com o Caio Melo. Aê. Valeu, galera.